Muito bem, amados, no texto que nós lemos, 1 João capítulo 5, aqui o tema que está aqui desta leitura é a seguinte: a fé em Jesus e as suas consequências. Então, vamos observar que esta fé, ela se sobressai porque ela nos leva também a um relacionamento amoroso com Deus. Porque esta fé, ela está fundamentada no amor de Deus. A gente precisa compreender isso, que esta fé, o fundamento dela é uma entrega sacrificial. O Eterno entregou o seu unigênito para que, através de Jesus Cristo, seu sacrifício, todos nós pudéssemos hoje ter esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Você pode glorificar o Senhor por esse privilégio de você ser chamado filho de Deus. E aqui, João, ele já no primeiro versículo, ele diz que todo aquele que crê, olha, todo aquele que crê, fé em ação, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Aqui já é uma afirmação. O resultado de nós crermos, exercitarmos esta fé em Jesus, sabendo que Ele é o Cristo, ou seja, o Messias, o prometido de Deus, na condição de um rei desejado por uma nação, a nação de Israel, e que consequentemente se tornou não só rei de Israel, mas rei dos reis, Senhor dos senhores. Bendito é o nome de Jesus. Então, veja aqui, é uma afirmação. Você crê, você está aí fundamentado nessa fé. Então, a consequência disso é essa que está aqui registrada, que nós somos nascidos de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, esta fé possibilita a nós o nascimento em Deus. Que coisa extraordinária, igreja. E aqui João segue ainda dizendo: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Agora ele já está aqui colocando quem? Quem entra aqui agora também? Olha que extraordinário isso. Olha, na parte B do versículo, entra aqui um outro personagem. Está aí, na parte B do versículo 1, né? E todo aquele que ama ao que o gerou, também, né? E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Olha, quem é que gerou Jesus? Quem é que gerou Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária. Primeiro fala de Jesus, depois fala que o resultado de crer nele, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Qual é a recompensa aqui?
o nascimento em Deus. Somos nascidos de Deus. Agora, todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Ou seja, nós nos movemos em amor, como eu disse inicialmente, essa fé é fundamentada em amor e, consequentemente, o Espírito Santo que gerou Jesus, nós também o amamos. Porque, olha, tudo isso que estamos relatando até agora, igreja, é tudo movido pelo amor de Deus. É uma conexão perfeita. Amém? E aí vem o verso 2, onde o apóstolo vai dizer, já afirmando: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Como temos esse conhecimento? Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então a gente entende aqui que tudo que é feito por amor não é um fardo. Tudo que a gente se move para fazer em amor, a gente faz com alegria. Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, se estamos fazendo por amor a Ele, a alegria está presente. Veja, nisto conhecemos e temos aqui essa identidade. Quando guardamos os seus mandamentos não são pesados. Olha, não é um fardo, diga comigo, não é um fardo. A gente cumpre os mandamentos de Deus com alegria. Então, entenda que guardar os mandamentos do Senhor, obedecer a sua palavra, nunca vai ser um fardo. Não, porque nós compreendemos que o resultado do amor de Deus sou eu. O resultado do amor de Deus é você. O resultado deste amor sacrificial está aqui. A obra de suas mãos. Veja o que o profeta Isaías, ele vai falar, lá no capítulo 53, sobre o resultado deste amor. Vejamos aqui Isaías capítulo 53. Olha que extraordinário isso, igreja. Olha o que Jesus fez por amor sacrificial, como entrega, a prova evidente do amor de Deus. Vamos ler o 10 primeiro, Isaías 53, 10 e o 11. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Irmão, uma moedura, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aleluia, glória a Jesus. E aqui o verso 11, olha o que diz aqui: e ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Eu, você, nós somos o resultado, o fruto do trabalho da sua alma. Você pode engrandecer a Jesus aí, você pode levantar a sua mão e engrandecer o nome do Senhor. Veja, Ele ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, sabe o que Ele faz conosco agora? Justifica a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Exalte a Ele, glorifique a Ele, engrandeça a Ele. Então veja aqui que este amor leva então o Senhor ver o resultado e dizer: valeu a pena, olha aqui os meus filhos amados. Em seguida, o verso 4 vai apontar para o caminho da vitória plena. Diga comigo: vitória plena. 1 João 5,4, olha o que está escrito aí: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Tem como vencer o mundo? Tem ou não tem? Tem. Qual é a chave para vencê-lo? A nossa fé. Essa fé viva, essa fé operante, essa fé poderosa, essa fé que leva-nos a caminhar não olhando e não andando por vista, mas contemplando o impossível, servindo aquele que faz com que o que é impossível se torne possível. Aleluia. Então, igreja, veja isso. Muitas das vezes nós somos desafiados pelo mundo e pelo sistema que opera no mundo e pelas forças opositoras das trevas que opera no mundo. No entanto, somos nascidos de Deus. Os nascidos de Deus vencem o mundo. Amém? Os nascidos de Deus não se prostra perante o mundo, mas vence. E vence pela fé. Esta fé nos leva a triunfar. E aí o versículo 5 ele vai perguntar: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Fé naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Fundamentado no autor, aquele que nos leva a conhecer, porque ele é o autor da fé. Então ele nos revela o poder operante desta fé. Quem pode jogar a mão para cima e adorar o nome de Jesus? E aí ele vai falar de Jesus de novo. Verso 6: este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Veja, a água aqui se refere ao batismo. Jesus passou pelo batismo. Então, por que ele passa pelo batismo? Primeiro, para deixar muito bem claro que na sua simbologia do batismo, arrependimento, novo nascimento, o poder operante da palavra através da água é manifesto e consequentemente pelo sangue. Então, quando Jesus ele passa por esse processo, o primeiro milagre que ele realiza está relacionado a isso aqui, porque ele vai na bodas de Caná da Galileia e lá faltou o vinho. O que tinha? Somente água. E o que ele faz com a água? Transforma a água em vinho. O vinho simboliza o sangue, o fruto
David. Aleluia. Então, ele cumpre, igreja, esses princípios. Diga comigo: água e sangue. Glória ao nome de Jesus. Olha, não só por água, mas pelo sangue. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Há poder no sangue de Jesus. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Isso é extraordinário, porque o Espírito Santo habita em nós e ele testifica toda a verdade dentro de nós. Nós estamos na verdade, caminhamos na verdade. Então, tudo que ouvimos que procede da verdade, o Espírito testifica dentro de nós. Agora, quando não há o testemunho do Espírito dentro de nós, não é verdade. Não é verdade. Quem está entendendo, levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. E aqui a gente vai observar no verso 7, no verso 8, aqui testemunhas de testificação, que dão testemunho, que estão em concordância. Veja aqui o verso 7, porque 3 são os que testificam no céu. Coisa linda, hein? Ó, quem é que está testificando lá no céu, dando testemunho de tudo isso que falamos até agora aqui, lá no céu? O Pai. Ele não podia colocar, ó, Deus. Sim ou não? João não poderia colocar assim, ó, Deus. Mas ele está falando de amor. E quando ele fala de amor, ele fala da paternidade de Deus, o Pai. Diga comigo, o Pai. O Pai. Como é que está o P do Pai? Pai perfeito. Pai extraordinário. O Pai. Aí ele evidencia esse amor paterno perfeito. A palavra. Como é que está o P da palavra? A palavra. Quem representa a palavra? Aqui, Jesus. O verbo que se fez carne. A palavra. E o Espírito Santo. Estes 3 são a triunidade. Estão testemunhando. Oh, aleluia, o Pai firmando o testemunho da palavra. O Pai e a palavra firmando o testemunho do Espírito. O Espírito firmando o testemunho da palavra e do Pai. A palavra firmando o testemunho do Pai e do Espírito. Os 3 são iguais. As mesmas características. Dando um testemunho real, verdadeiro, poderoso, extraordinário. Isso no céu. Mas esse testemunho não é só lá em cima. É a junção do governo divino com o governo humano. Ó, porque o próximo versículo, verso 8, fala: e 3 são os que testificam na terra. No céu, diga comigo, no céu, começa com o Pai. Depois vem a palavra. Depois o Espírito. Agora, olha na terra. O Espírito. O Espírito. Que coordena todas as coisas. O Espírito sempre esteve em conexão com a terra. Sabia? O Espírito de Deus. Por quê, pastor? Porque em Gênesis capítulo 1,
quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito já se movia sobre a face das águas. Glória a Jesus, hein? Que coisa extraordinária. Segundo, a água e o sangue. O batismo que testifica de arrependimento, a água está evidenciada porque a água limpa, a água purifica, a água lava, amém? E o sangue? Porque o sangue derramado na cruz do Calvário, nos garante a vitória. Agora eles estão em concordância. Esses três concordam num. Diga comigo, concordam num só. Há uma concordância. Há um poder extraordinário na concordância, igreja. Jesus falou sobre isso. É tanto que Jesus, toda vez que ele ia orar, ele levava 3 com ele. Quem eram os 3? Vamos lá? Pedro, Tiago e João. Porque enquanto Jesus orava, os 3 estavam lá, amém, amém, nós concordamos. Jesus está falando, então é isso aí, olha que lindo. Concordância. Em concordância. Havia concordância. Diga comigo o poder da concordância. E Jesus fala sobre isso. Quando 2 ou 3 pessoas concordar acerca de alguma coisa, será o quê? Concordado no céu. Jesus, quando ele vai conferir autoridade para Pedro, ele diz também o seguinte: olha, tudo que você ligar aqui, eu ligo no céu. Poder da concordância. Qual é o inverso da concordância? Andarão 2 juntos se não estiver de acordo? Por que não tem como andar junto? Porque não há concordância. Então, há um poder extraordinário na concordância, porque esse poder emana de Deus. Deus não faz nada sozinho. Deus Pai faz, a palavra faz junto, o Espírito Santo também está junto, os 3 são um. Depois na terra vem o Espírito, a água e o sangue, e os 3 concordam num. Quem pode levantar a sua mão e adorar e glorificar e engrandecer o nome de Jesus? Então, veja que poder extraordinário é isto. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? E aí ele já vai no verso 9 dizer: se recebemos o testemunho dos homens, tem um que é maior. O testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este: que deu seu filho, que de seu filho testificou. Quando é que Deus deu testemunho do filho? Quando é que Deus testificou do filho? Quando Jesus passa pelo processo da água e que ele sai, após ser imergido no rio, o que acontece? O Espírito vem para dar testemunho em uma forma córpora de uma pomba. Todos que estavam presentes viu, e todos que estavam presentes ouviram o Pai dando testemunho do Filho, dizendo: este é o meu Filho, em quem eu tenho grande prazer, em quem eu me comprazo. O Pai dando testemunho do Filho. É o meu Filho, o meu enviado.
Vocês esperam um rei, só que antes da atribuição de rei, da função de rei, do poder de rei, ele é filho. O Senhor pode te dar muita coisa, mas o fundamental é que você é filho. Antes dele te dar, seja o que for, antes dele te vocacionar, antes dele te chamar para a obra, antes dele ter na sua vida algo extraordinário para realizar, enfim, você é filho. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Por quê? Porque nunca vai faltar o amor do pai para com o filho. Nunca vai faltar. Amém? Vamos então agora para o verso 10. Novamente enfatizado a fé. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Olha, quem a Deus não crê, mentiroso fez. Portanto, não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Deus continua dando testemunho do Filho. Deus continua dando testemunho do poder que Ele constituiu e entregou ao Filho. Deus continua testificando. Agora, se eu não crer, eu sou um mentiroso. E como é que eu vou provar que eu estou crendo, caminhando nesta fé? Se apropriando das promessas que Ele fez. Porque de Deus muito firmes são as promessas. Você pode glorificar a Ele por isso? Aleluia. Agora, isso aqui, irmão, preste atenção, não é transitório, não é passageiro, não é uma coisa limitada à vida terrenal, vai mais além. Olha o verso 11, o que está escrito aqui no versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho, aleluia, glória a Jesus. Temos garantia de vida eterna. Temos garantia de uma eternidade com Deus. Eternidade nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Nunca terá fim. Nunca vai terminar. Nunca vai acabar. Nunca vai morrer. É o estado de perfeição eterno. Maravilhoso isto é. Então nós temos a vida eterna, amém? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, ele conclui aqui no verso 13: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Nesse nome poderoso. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder na palavra do Eterno. Ela é fiel, ela é verdadeira. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Vamos nos colocar em pé, igreja. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Vamos nos apropriar do poder desta palavra e vamos compreender
que esta fé, fundamentada no amor, em relacionamento de pai e filho, nos faz triunfar sobre todas as coisas. O pai cuida dos seus filhos. Embora o mundo esteja da forma que está, mas o Espírito de Deus continua com a igreja. E enquanto o Espírito se mover e a igreja que estiver, há cuidado, há amparo. Amém? E nós desfrutamos desse cuidado todos os dias. Diuturnamente, nós desfrutamos dos cuidados do Pai. Hoje o cuidado dele foi manifesto a você. Amém? Daqui a pouco você vai encerrar o hoje. E você vai encerrar o hoje de que jeito? Correndo? Andando? Se movimentando? Não, repousando. Repousando. E esperando o amanhã. Amém? Enquanto você descansa, Ele está trabalhando. Enquanto você dorme, Deus trabalha no turno da noite. Quem pode levantar a sua mão e glorificar ao Senhor por sua palavra? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, glorificamos o teu nome pela exposição da tua palavra, pelo teu agir, pelo teu trabalhar, pela forma com que o teu Espírito ministrou nosso coração nesta noite. Ó Senhor, que possamos caminhar nessa fé viva, genuína, poderosa, que possamos colher os resultados da aplicação desta fé, que possamos caminhar em concordância, sabendo que aquilo que concordamos debaixo do que tua palavra diz, está aí concordado nos céus. Aquilo que ligamos aqui, debaixo do poder operante da tua palavra, é ligado no céu. E assim, Senhor, a gente segue a nossa caminhada triunfante, vencedor. Amém. Glória a Jesus. Você pode aplaudir aí o Senhor?